Eu quero convidar você a Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que fica aqui nos territórios brasileiro e paraguai e que tem gerado 14 mil megawatts de energia por hora. Vamos comigo. E sobre o que eu poderia falar em um lugar tão gigantesco como esse? Poderia falar a respeito de aliança, usando o exemplo do tratado que existe entre o Brasil e o Paraguai, que dividem meio a meio a usina. Tudo aqui é dividido ao meio. Metade dos funcionários são brasileiros e a outra metade são paraguaios. Metade da energia produzida pertence ao Brasil e a outra metade ao Paraguai. No meio nasceu então dos dois países a fronteira natural, o Rio Paraná. Como a usina tem por ser construída no meio do Rio Paraná, tem uma lei nacional por essa razão. Ela abrange o território tanto brasileiro quanto paraguaio também. Poderia usar o exemplo da água com sua força, fazendo as turbinas girarem para que o gerador possa produzir a energia, e energia é poder. Lembrando que o Espírito Santo é simbolizado como água, ele faz nossas turbinas girarem para gerar poder. Não existe poder e nem energia sem movimento. Fique parado e você não gerará nada, mas se mova na força das águas do Espírito e você vai gerar poder. Também poderia falar do quanto fico deslumbrado ao ver uma obra tão gigantesca, como eu nunca havia visto em toda a minha vida. Tudo aqui é de tamanho gigante e me deslumbro sabendo o que o homem pode construir. Além de tudo isso, eu poderia falar até a respeito das guias turísticas, de como elas sabem tudo decorado, conhecem todos os dados e por isso são ótimas guias. E assim eu perguntaria se nós, como guias que temos a missão de apresentar Cristo e o céu às pessoas, temos os dados na ponta da língua, se estamos bem informados a respeito do que estamos apresentando ou se estamos mais desinformados do que os turistas. Dúvidas ou perguntas, que vontade de me perguntar, ok? Mas hoje, eu não vim aqui falar sobre nenhuma dessas coisas. Hoje eu estou aqui, na maior usina hidrelétrica do mundo, para falar de você. O motivo pelo qual Deus mandou que eu viesse aqui não foi para passear ou para conhecer tudo isso. Mas há algum tempo atrás eu vi uma reportagem a respeito de uma pequena peça de aproximadamente 35 centímetros de um dos 20 geradores gigantescos desta usina, que para ser reparada exigiu a desmontagem das peças gigantescas do gerador e da turbina. Uma manutenção que está levando meses para ser feita e movendo peças gigantescas, tudo por causa de uma pequena peça de aproximadamente 35 centímetros. Uma manobra delicada. Hoje de manhã, técnicos da usina de Itaipu retiraram um componente de um dos geradores. Chamado de rotor superior, o equipamento teve de ser removido para que os engenheiros tenham acesso a uma outra peça, que apresentou problemas em setembro de 2010. A manutenção envolve 25 engenheiros. A peça tem 35 centímetros. Chamada de anel de desgaste do rotor, ela apresentou uma pequena rachadura. O componente é responsável pelo giro mecânico da unidade. Será necessário desmontar todo o gerador. Itaipu tudo é muito grande, né? Então tudo tem que ser feito também muito minuciosamente, porque as folgas entre essas peças muito grandes são muito pequenas. Então qualquer problema que haja numa desmontagem ou até depois de uma montagem pode trazer um dano até maior e aí posteriormente um reparo ainda maior. Esta peça, por exemplo, de 1.700 toneladas, chamada de rotor superior, demorou cerca de 2 horas para ser retirada.
O trabalho de desmontagem começou em fevereiro e deve seguir ainda até agosto para ser concluído. Uma única unidade geradora como esta é capaz de gerar energia suficiente para atender uma cidade como Curitiba, por exemplo. E o que Deus me disse é que você é como esta peça. Aparentemente, para muitos, e às vezes até para você mesmo, uma peça insignificante. Mas que para o Senhor é tão importante que, assim como os engenheiros tiveram que mexer em tudo para fazer o reparo, Ele mexerá no que for preciso por sua causa. A Bíblia nos mostra no capítulo 20 de 2 Reis que Deus fez a sombra recuar por causa de um homem chamado Ezequias. Você sabe o que significa isso? Significa que Deus mexeu no movimento da terra por causa de um homem. E assim, Ele é capaz de mexer em toda a estrutura da terra e até do universo por sua causa. Eu sei que parece muito insano o que eu estou te dizendo, mas esta é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Ele criou todas essas circunstâncias, e eu arriscaria, talvez em um momento de insanidade, dizer que Ele fez aquela peça pifar e me fez ver a reportagem, e depois me lembrou da reportagem, e daí me trouxe até aqui, na maior usina hidrelétrica do mundo. Tudo isso para dizer para você o quanto você é importante. Você é uma peça muito preciosa para Deus. Uma peça tão pequena, mas que, se for preciso, para ser reparada, Ele moverá toda a estrutura ao seu redor, porque você é a peça. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, assista os vídeos anteriores e na próxima semana o pastor Ivan estará em outro lugar trazendo uma mensagem insana para a sua vida.